Olá, querido estudante! Nós vamos agora à segunda parte do estudo da termodinâmica. A primeira você encontra na descrição desse vídeo ou aqui no card. Nós vamos ao cálculo do trabalho em uma transformação gasosa. Vem comigo depois da vinheta. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha, senão no final você esquece. E já se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Vem comigo para a gente começar. Vamos estudar o trabalho efetuado por um gás numa transformação quase estática. Já já eu te digo o que esta expressão quase estática significa. Mas para que a gente compreenda isso, é necessário que a gente dê um passo para trás, recordando a história do trabalho efetuado por meio de uma força constante. Suponha que você vai puxar um bloco efetuando esta força F. À medida que você puxa, ele se desloca. Douglas, há outras forças atuando neste bloco? Sim, há peso normal, atrito, mas nós vamos focar na força F que você está fazendo sobre o bloco. O valor do trabalho efetuado por você através dessa força F sobre o bloco é dado pelo módulo da força F vezes o módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno de θ, onde o θ é o ângulo feito entre a sua força aplicada e o deslocamento d. Ah, Douglas, mas existem alguns casos particulares? Claro que sim. Se você tiver uma força atuando na mesma direção e no mesmo sentido do vetor deslocamento, o ângulo formado entre esses dois vetores será de 0 graus. O θ é igual a zero. E dê uma olhada nos seus conhecimentos de matemática. O cosseno de 0 graus vale 1. Então ficaremos com o módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno de zero, ou seja, vezes 1. Observe que quem exerce essa força está fornecendo energia para o bloco. Então, à medida que você está puxando este bloco, com um ângulo aqui, θ igual a zero, você está transferindo energia para o bloco por meio desta realização de trabalho. Mas pode acontecer o inverso. Pode acontecer de o bloco se movimentar e você fazer uma força contrária a esse movimento. Quando isso acontecer, aqui nesse caso, você vai ter um trabalho negativo. Observe que o ângulo que eu coloquei aqui, por simplicidade, foi um ângulo de 180 graus. Qual é o cosseno de 180? Menos 1. Então, o seu trabalho vai ficar negativo. O trabalho efetuado por você sobre o bloco é negativo. Quando isso acontece, quem exerce essa força, você, está ganhando energia do bloco. Entendeu? Nesse caso, quando o trabalho efetuado por você sobre o bloco é negativo, é porque, na verdade, é o bloco que está fazendo o trabalho sobre você. Mas o que é a tal da transformação quase estática, não é mesmo? Você vai ter aqui uma porção de gás que está toda em equilíbrio. O que isso quer dizer? Todos os pontos do gás estão com a mesma densidade, a mesma pressão, a mesma temperatura. Se você fizer uma puxada, der uma puxada rápida aqui neste êmbolo, você vai criar duas regiões com pressões diferentes. A pressão aqui de baixo vai estar maior, porque a densidade vai estar maior, e a pressão ali em cima menor, porque você vai ter poucas partículas assim que puxou. Isso é uma situação de desequilíbrio. Vai passando o tempo e a gente atinge uma nova situação de equilíbrio. Douglas, essa transformação é quase estática? Não. Quando a transformação é quase estática, a transformação é lenta, passando de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Não haverá esse desequilíbrio no meio do caminho. As transformações que nós estudamos, e a gente acaba desenhando um gráfico a respeito da transformação, são transformações quase estáticas, onde você vai de um estado para o outro por sucessivos estados de equilíbrio, ou seja, as transformações devem ser razoavelmente lentas.
Vamos estudar o caso particular da transformação à pressão constante. Quando isso acontece, quando a pressão é constante, nós chamamos essa transformação de isobárica. Ah, certo, Douglas. Então, vamos estudar primeiramente a tal da expansão, o aumento de volume isobárica. O valor do trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Por quê? Porque a força exercida pelo gás é constante, já que a pressão é constante. Pressão não é força sobre área? A força, então, a pressão vezes a área, né? Então, se a pressão é constante, a força é constante. Douglas, que área estamos falando? De que área? Essa aqui, ó, a área do êmbolo, na qual a força está atuando. Então, olha que bacana. Se pressão é força sobre área, a força é pressão vezes a área. No lugar da força, eu coloco pressão vezes área. Então, o trabalho efetuado aí é pressão, área, deslocamento. Mas, Douglas, eu estou notando que eu já estudei alguma coisa relacionada na matemática. Sim, se você fizer a área da base, Douglas, que base? Essa aqui, ó, vezes uma altura, em se tratando de um cilindro, você vai ter um volume. Então, se você fizer A vezes D, você vai ter este volume que eu destaquei de verde. Isso é o volume do gás? Não. Isso é a diferença entre o volume final e o inicial. Foi o que aumentou de volume. Então, nós podemos reescrever essa expressão. Assim, você escreve que é o trabalho, a pressão constante. Aí a gente costuma colocar um pezinho aqui embaixo, só para dizer que isso é o trabalho em uma transformação à pressão constante. E se a pressão não for constante? Aí nós vamos ter um outro bate-papo. A pressão constante, o valor do trabalho vai ser o valor da pressão vezes a variação do volume. Isso foi na expansão. E na compressão, será que acontece a mesma coisa? Vem comigo. Na compressão vai acontecer a mesma coisa, mas a variação do volume será negativa. Então, enquanto que na expansão, variação do volume é positiva e o trabalho efetuado pelo gás é positivo, na compressão, a variação do volume é negativa, porque o volume final é menor, e o trabalho efetuado pelo gás é negativo. Quando o trabalho efetuado pelo gás é negativo, é porque, na verdade, é a vizinhança que efetua trabalho sobre o gás. E por isso, o gás ganha energia ao ser comprimido, ao passo que, quando se expande, perde energia. Para que a gente consiga calcular o trabalho em transformações com pressão variável, a gente vai precisar conhecer os gráficos pressão versus volume. Pois bem, primeira coisa que a gente vai fazer é estudar novamente a transformação isobárica. Ela vai ser a base para a gente. Veja como é o gráfico da transformação isobárica. Esta é a pressão constante. Se você for fazer um diagrama pressão versus volume, à medida que o volume vai variando, a pressão mantém sempre o mesmo valor. Isso é um gráfico de pressão constante. Eu coloquei aqui no primeiro caso uma expansão. Veja que o volume inicial, VI, é pequeno. O volume final é grande. Douglas, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a geometria. Daqui para cá, a gente tem a diferença entre o volume final e o volume inicial. Ou seja, este pedaço do gráfico é a variação do volume. Douglas, e a distância aqui de cima até lá embaixo, geometricamente falando, corresponde ao valor da pressão. Você já está sentindo o drama, não está? O que acontece se eu quiser calcular esta área aqui que está sob o gráfico? Ó, a gente vai puxando cada pontinho ali do gráfico e trazendo até aqui embaixo. Se eu fosse calcular esta área, eu deveria fazer base vezes altura ou altura vezes base. Mas se eu fizer pressão vezes ΔV, olha o que eu tenho.
o trabalho. Então, nós vamos dizer que, neste caso, o trabalho vai corresponder a esta tal desta área sob o gráfico. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui. Vai funcionar ali na compressão também? Olha só. Se na expansão o valor do trabalho é a área sobre o gráfico, na compressão o trabalho vai ter o valor de menos a área sobre o gráfico, já que na compressão o trabalho é negativo, mas você vai calcular esta área e apenas vai dar um valor negativo para ela. O interessante é que esta propriedade do gráfico que nós vimos acontecer para a transformação à pressão constante também é válida caso a pressão varie à medida que o tempo passa. E se a gente tivesse a pressão variando? Eu vou mostrar para você que a propriedade da área sobre o gráfico também vai ser válida aqui. Douglas, mas a pressão está variando, como é que eu vou estudar isso? Apesar de a pressão, neste caso, estar variando, eu conseguiria dizer que para uma pequena variação do volume, um pequenino ΔV, mas ao invés de eu escrever aquele ΔV, eu vou usar um delta minúsculo. Douglas, isso aí é um delta minúsculo? Sim. Um pequeno ΔV, eu poderia dizer, a minha pressão está mais ou menos constante para uma pequena variação de volume. E com isso, calcular esta areazinha que está aqui. Mas eu poderia fatiar o meu gráfico todinho fazendo pequenas variações de volume e calculando essas pequenas áreas. Considerando que para pequenas variações de volume a pressão é praticamente constante, eu posso usar aquela fórmula P∆V. Aí nós vamos fazendo isso para cada pequena variaçãozinha de volume. E fazendo assim, nós vamos calculando cada área de cada fatia dessa. Quando nós somarmos tudo, nós vamos ter o trabalho total, que vai corresponder, mais uma vez, à área sob o gráfico. Agora, cuidado! É a área sob o gráfico até chegar ao eixo do volume. Douglas, como assim? Eu vejo gente encontrando uma transformação dessa e calculando a área do triângulo, achando que é o trabalho, ó. Não é, é a área até o eixo do volume, até o chão. Chão, 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 chão. Até o chão. Isso daqui parece funk. Então você deve calcular a área do gráfico até o chão, quando você quiser. Até o chão não, né? Até o eixo do volume. Quando você quiser encontrar o trabalho efetuado. Douglas, e se for essa área que eu não sei calcular? Essa área curva aí eu não sei fazer. Relaxa, os problemas não vão trazer áreas que você não seja capaz de calcular. Geralmente vai ser um retângulo, um trapézio, um triângulo. O trapézio costuma ser o mais comum. Agora nós vamos estudar um caso em que o gás se expande, mas não efetua trabalho. Quando um gás se expande livremente, ele não efetua trabalho. Douglas, por quê? Veja essa situação. Temos um recipiente onde de um lado há vácuo e do outro lado a gente tem um gás. Há uma parede divisória. Nós vamos remover esta parede divisória. Isso vai criar uma situação de desequilíbrio. A pressão aqui desse lado é zero e aqui existe uma pressão. Vai acontecer o espalhar dessas partículas até que ocorra um novo equilíbrio. O fato de existir este desequilíbrio nos diz que a expansão livre não é quase estática. Ah, Douglas, espera aí, mas houve expansão, houve deslocamento. Agora eu te pergunto, durante esse deslocamento, o gás empurrou alguma coisa? Empurrou o êmbolo? Empurrou outro gás? Empurrou um bloco? Veja, ele não interagiu com coisa alguma à medida que se expandia. Houve deslocamento sem força. O gás, à medida que se deslocou, não exerceu força.
Isso quer dizer que eu não terei trabalho. Lembra que trabalho, força vezes deslocamento? Se força é zero, não há trabalho. E ainda vou te dar uma ideia interessante. Douglas, existe a expansão livre. Sim, o gás se expande livremente com as suas partículas se espalhando. Mas existe compressão livre? Livremente, sem ninguém efetuar trabalho sobre o gás. Você acha que essas partículas em movimento caótico e desordenado vão retornar aqui a ficar numa região com menor volume? Pois é, não, você não vai encontrar isso. Não existe compressão livre. A gente diz que a expansão livre é uma transformação irreversível. Douglas, como assim? Há expansão livre, mas para comprimir não será livre. Será necessário alguém efetuando um trabalho. Mas voltando aqui, a nossa conclusão foi a de que o trabalho em uma transformação de expansão livre é o caso em que o valor será igual a zero. Então, se a expansão acontecer com o gás sem empurrar coisa alguma, não haverá trabalho. Gostou da nossa aula? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.